Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Léo e no vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre podcast. Antes de falar sobre podcast e o universo da produção sonora, você precisa saber que esse vídeo é um dos conteúdos de uma série de videodicas produzidas pela Rede Escola I em parceria com o time da Escola de Notícias. Se você ainda não seguir a gente nas redes sociais, vai lá que os nossos links estão aqui na tela. Bom, bora lá! Pra gente começar a falar de podcast, a gente precisa entender de onde vem esse tipo de produção e para que ela serve, e principalmente como a gente pode produzir um em casa. Podcast é um conteúdo de áudio disponibilizado por meio de um arquivo ou um streaming. A palavra podcast vem da gringa, do inglês especificamente, e é a mistura de duas outras palavras, iPod e broadcast. Funciona como um programa de rádio, sabe? Mas com um assunto específico. A diferença está no fato de ser um conteúdo sobre demanda, geralmente dividido em episódios. Bom, agora que a gente entende um pouco mais da ferramenta, a gente precisa responder algumas coisinhas antes de gravar. Daí, senta aí rapidinho e responde pra gente algumas perguntinhas antes. Primeiro, a gente vai pensar no nosso público. Quem é o perfil de ser humano que vai ouvir o seu podcast? Depois a gente pensa na linguagem. Quais são os termos, expressões e abordagens que você pretende fazer? É uma abordagem mais cômica e divertida ou mais provocativa e reflexiva? Daí a gente sai para caçar umas referências. Ver quem está fazendo algo parecido no cenário de produção de podcast pode ajudar muito a produzir o seu. Depois disso, a gente pensa no formato do nosso conteúdo. Qual que é o assunto principal do meu programa de podcast? E qual tema ele vai trabalhar dentro? Por exemplo, se o meu conteúdo é sobre cultura em geral, o tema do programa de hoje vai ser sobre peças de teatro online para as pessoas acompanharem durante a pandemia, sacou? Se precisar, a gente até chama convidados que podem trazer outros pontos de vista sobre o tema que a gente vai conversar. Quem é que pode colaborar com a nossa história? Com certeza a gente vai pensar no roteiro. Olha pra mim, diz que você vai pensar no roteiro, por favor. Porque nada mais é do que uma organização prévia de como as informações vão ser distribuídas. É um lugar onde a gente pensa basicamente o que vai ser falado e estima quanto tempo vai durar cada ponto da nossa conversa. Daí a gente pensa na publicação. Onde que eu vou colocar o meu podcast para as pessoas acessarem? YouTube, Spotify, SoundCloud, fanpages ou nas redes sociais. Daí, cabe a você escolher o melhor lugar para divulgar o seu programa. Sabendo de tudo isso, agora a gente pensa no formato. Para ajudar na seleção, a gente separou alguns formatinhos de podcast que são sucesso. Entrevista individual. Esse é o formato mais comum por um motivo muito simples. É bem fácil de fazer. Eu diria que seria uma ótima escolha para quem está começando, inclusive. Basicamente, é sentar para trocar ideias com o entrevistado sobre um tema específico. Painel ou roda de conversa. Quando você entrevista mais de um convidado ou propõe uma discussão sobre um determinado assunto, você vai estar produzindo um conteúdo em formato de roda de conversa. Aqui é importante que a gente tenha um ou mais mediadores com a função de coordenar a ordem e o tempo de fala de cada convidado. Contação de história ficcional. Esse formato pode ser usado para criar histórias que educam e que passam uma mensagem ou um ensinamento de valor para os nossos ouvintes. Usando a nossa criatividade, pode-se produzir uma história original ou se basear em alguma referência verídica para criar a nossa narrativa. Depois de ter pensado em cada um desses tópicos com muito cuidado, é hora de colocar tudo isso no papel e você pode finalmente começar a gravar o seu programa de podcast. Para o momento da gravação, você precisa se certificar de estar num ambiente silencioso e confortável e com uma acústica boa, se possível. Se você não tiver um microfone à disposição, você pode usar o seu microfone do fone de ouvido, da entrada com cabo mesmo do seu celular, sabe? E caso você não tenha nenhum programa ou software em mente, eu recomendo que você utilize o gravador de som que vem direto no seu telefone celular, ou que você baixe um lá na App Store ou na Play Store. Podcasts envolvem um processo de edição bem mais simples do que qualquer outro arquivo de áudio. Você pode tentar usar o Audacity, que é um programa simples e gratuito e intuitivo para se aventurar, ou tentar pegar um aplicativo como o Anchor, que está disponível para Android e para iOS. Usando seu roteiro inicialmente, procura cortar tudo que não for necessário nas falas. Retire tudo que for desnecessário para o seu episódio e fique atento nos ruídos que possam aparecer nos intervalos entre as falas suas e dos seus convidados. Quando você terminar de montar o seu podcast e concluir a edição,
exporta o arquivo final no formato de áudio de MP3. Tá vendo? Com essas dicas você pode testar e produzir na sua casa um podcast do seu tema favorito. Se você curtiu, compartilhe e divulga nas suas redes com a hashtag Rede Escola aí em Casa.